Antes de começarmos a parte 3, se você ainda não assistiu às partes 1 e 2, recomendo que veja os vídeos anteriores. Na parte 1, apresentamos a filosofia hermética, os 7 princípios, a transmutação mental, o todo e o universo mental. Na parte 2, aprofundamos o paradoxo divino, a ideia de que tudo está no todo e os planos físico, mental e espiritual. Os links estarão na descrição. O capítulo 9 apresenta o terceiro princípio hermético. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Para o Kybalion, movimento e vibração estariam presentes em toda a realidade. A obra afirma que essa ideia, conhecida por antigos filósofos, teria sido esquecida durante séculos e posteriormente redescoberta pela ciência. O argumento central vai além de dizer que as coisas se movimentam. Segundo o livro, matéria, energia, mente e espírito não seriam realidades separadas, mas diferentes graus e modos de vibração. Num extremo estaria a matéria mais grosseira, no outro, o espírito. Entre ambos existiria uma escala quase infinita de manifestações. O argumento central vai além de dizer que as coisas se movimentam. Segundo o livro, matéria, energia, mente e espírito não seriam realidades separadas, mas diferentes graus e modos de vibração. Num extremo estaria a matéria mais grosseira, no outro, o espírito. Entre ambos existiria uma escala quase infinita de manifestações. O todo também seria vibração, mas de intensidade e rapidez tão infinitas que pareceria estar em repouso. O capítulo compara essa situação a uma roda que gira tão depressa que aparenta estar parada. A imagem mostra que nossos sentidos podem falhar diante de certos movimentos, mas não demonstra que uma mente infinita possua frequência vibratória. A física realmente descreve muitos fenômenos por movimentos, oscilações e ondas. Átomos, moléculas, campos e sistemas materiais podem apresentar comportamento dinâmico. Porém, isso não significa que absolutamente tudo seja uma vibração no mesmo sentido. Nem que matéria, pensamento e espírito ocupem uma única escala científica de frequências. O livro afirma que matéria e energia seriam modos de movimento vibratório. A ciência moderna encontrou uma relação profunda entre massa e energia. Mas isso não significa que matéria seja apenas vibração baixa. Massa, energia, frequência e movimento são grandezas diferentes, ligadas por teorias e equações específicas, não por uma escala espiritual. Ao falar do calor, o capítulo aproxima-se parcialmente da ciência. A temperatura está relacionada ao estado energético microscópico da matéria, e partículas podem apresentar movimentos e oscilações térmicas. Entretanto, a descrição varia conforme o sistema e a mecânica quântica. Não basta dizer simplesmente que calor, matéria e vibração são a mesma coisa. O texto amplia o argumento observando que planetas, estrelas, moléculas e átomos estão em movimento. A ideia geral de um universo dinâmico permanece válida. Contudo, nem todo movimento é circular. E a imagem de sóis, girando ao redor de centros sucessivamente maiores, reflete a astronomia especulativa da época, não um modelo atual do cosmos. A descrição dos átomos também é histórica. O livro imagina elétrons e outros corpúsculos, girando uns ao redor dos outros como pequenos sistemas planetários. Hoje, a mecânica quântica não trata elétrons como esferas em órbitas clássicas. Eles são descritos por estados quânticos e distribuições de probabilidade chamadas orbitais. O Kybalion reúne luz, calor, magnetismo e eletricidade como formas de movimento vibratório. Existem oscilações reais nos campos eletromagnéticos, e a luz é radiação eletromagnética. Mas calor é transferência de energia. Eletricidade envolve cargas e campos, e magnetismo possui mecanismos próprios.
não são apenas versões da mesma vibração genérica. O capítulo dizia que coesão, afinidade química e gravitação ainda não eram compreendidas e sugeria que todas fossem manifestações de uma energia vibratória. A ciência avançou. Ligações químicas e propriedades da matéria são explicadas pela física quântica e pelo eletromagnetismo, enquanto a gravidade é descrita pela relatividade geral. Embora uma teoria quântica completa ainda falte, a substância etérea aparece como meio universal que transmitiria luz, calor, eletricidade e magnetismo, servindo de elo entre matéria e energia. Essa ideia pertence à física do século XIX. O éter luminífero não integra a ciência atual. Ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. O vácuo quântico também não é o éter descrito pela obra. Para tornar sua escala imaginável, o livro propõe uma roda ou cilindro que gira cada vez mais rápido. Primeiro surgiria um som grave. Depois, notas progressivamente mais agudas. Acima da capacidade auditiva humana, viria o silêncio. Em seguida, apareceria um calor, luz visível, radiações invisíveis, eletricidade e magnetismo. Uma parte da comparação é intuitiva. Frequências sonoras diferentes são percebidas como alturas diferentes, e o ouvido humano só detecta uma faixa limitada. Mas um objeto não produz automaticamente toda a escala musical, apenas porque gira mais depressa. É necessário que seu movimento gere oscilações mecânicas no ar ou em outro meio. A sequência seguinte: rotação produzindo calor, todas as cores, raios X, eletricidade e magnetismo, não é uma descrição válida da física. Esses fenômenos podem envolver frequências e energia, mas dependem de mecanismos distintos. Aumentar simplesmente a velocidade de uma roda não a faz percorrer, em ordem, todo o espectro das formas de energia. O capítulo prossegue dizendo que, com vibração suficiente, moléculas se desintegrariam em átomos, átomos em corpúsculos e o objeto se tornaria substância etérea. Altas energias realmente podem romper ligações, ionizar átomos e produzir partículas em condições específicas. Isso, porém, não transforma a matéria em éter, nem confirma uma escala hermética universal. A obra, então, ultrapassa completamente o plano físico. Se a vibração continuasse aumentando, o objeto atravessaria estados mentais, alcançaria o espírito e, finalmente, se reintegraria ao todo. Essa passagem de matéria para mente e espírito é uma afirmação metafísica. Não existe evidência científica de uma frequência capaz de produzir essa transformação. Por isso, expressões populares como elevar a vibração precisam ser entendidas com cuidado. Na física, frequência é uma quantidade mensurável, expressa em unidades como hertz e sempre vinculada a um sistema definido. Na espiritualidade, vibração elevada costuma funcionar como metáfora para estados de ânimo, valores ou consciência. O capítulo afirma que pensamentos, emoções, desejos e decisões também emitiriam vibrações capazes de afetar outras mentes por indução. Pensar e sentir realmente envolvem atividade elétrica, química e oscilatória no cérebro. Contudo, isso não significa que pensamentos se desprendam da pessoa como ondas mentais, capazes de transmitir conteúdo à distância. A telepatia é apresentada como consequência natural desse princípio. Até hoje, porém, não há evidência científica robusta e reproduzível de transmissão direta de pensamentos entre mentes sem canais sensoriais conhecidos. A influência humana existe, mas normalmente ocorre por fala, expressão facial, comportamento, expectativa, vínculo e contexto social. O livro compara a reprodução de um estado mental à ressonância entre instrumentos musicais e a reprodução de uma cor por sua frequência. Na física,
ressonância exige sistemas compatíveis e algum tipo de acoplamento. A analogia pode ilustrar sintonia emocional, mas não prova que emoções tenham uma frequência objetiva que possa ser ajustada como uma nota musical. Existe, entretanto, uma aplicação prática preservável. Podemos modificar parcialmente nossos estados mentais por atenção, respiração, reinterpretação, ambiente e treinamento. Pensamentos e emoções não são totalmente voluntários, mas a maneira como os reconhecemos e respondemos a eles pode ser desenvolvida. Isso é autorregulação, não alteração de uma frequência mística. O domínio perfeito prometido pelo texto também precisa ser relativizado. A mente não é um aparelho com botões capazes de eliminar instantaneamente tristeza, medo ou ansiedade. Emoções possuem funções biológicas e dependem de história, corpo e circunstâncias. Maturidade não é controlar tudo o que sentimos, mas ampliar a liberdade sobre como agimos. Também podemos afetar o estado de outras pessoas, embora não seja necessário invocar vibrações invisíveis. Tom de voz, postura, palavras, segurança, empatia e expectativas modificam relações e podem favorecer calma, medo, confiança ou tensão. A presença humana é contagiante por mecanismos psicológicos e sociais concretos. A transmutação mental pode ser traduzida de modo responsável como um processo. Perceber o estado atual, nomear a emoção, regular o corpo, questionar a interpretação automática e escolher uma resposta coerente. Não é negar o sofrimento nem obrigar-se a vibrar alto, mas criar espaço entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. No encerramento, a obra afirma que mestres e adeptos realizariam milagres mudando as vibrações da matéria e da energia. A ideia de usar uma lei natural para produzir efeitos que parecem impossíveis é válida na tecnologia. Um avião não revoga a gravidade, utiliza forças conhecidas. Isso não comprova, porém, poderes ocultos capazes de alterar objetos pela mente. A linguagem de poder deste capítulo também exige uma consideração ética. Influenciar pessoas não deveria significar manipular sua mente, impor estados emocionais ou explorar vulnerabilidades. Quanto maior nossa capacidade de comunicação, liderança ou persuasão, maior a responsabilidade de preservar a autonomia, consentimento e dignidade. O valor mais equilibrado do princípio da vibração está em recordar que a realidade é dinâmica e que nossos estados não são necessariamente permanentes. Seu limite aparece quando diferentes significados da palavra vibração são misturados para transformar fatos da física em prova de telepatia, hierarquias espirituais ou milagres. No capítulo 10, a polaridade, o Kybalion afirmará que os opostos são, na verdade, extremos de uma mesma coisa: calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio. Depois de apresentar a mudança como vibração, a obra tentará mostrar como estados mentais poderiam ser transformados ao deslocar-se entre os polos de uma mesma escala. O capítulo 10 apresenta o quarto princípio hermético: a polaridade. Segundo o Kybalion, tudo o que se manifesta possui dois polos e muitos graus entre eles. Aquilo que parece absolutamente oposto poderia compartilhar a mesma natureza, diferenciando-se apenas pela posição que ocupa numa escala. Essa ideia pretende reconciliar antigos paradoxos: existir e não existir, verdadeiro e falso, semelhante e dessemelhante. O livro afirma que toda verdade seria uma meia-verdade e que todo verso teria seu reverso. A polaridade seria, assim, uma chave para enxergar continuidade onde normalmente percebemos separação. A expressão "os extremos se tocam" resume essa visão. Em algumas escalas circulares, pontos afastados podem realmente voltar a se aproximar. Em outras, como a temperatura,
Os extremos não se encontram. Portanto, a frase funciona melhor como provocação filosófica do que como uma lei aplicável literalmente a todos os fenômenos. Há uma intuição valiosa nessa proposta. Muitas categorias humanas não possuem fronteiras perfeitas. Quente e frio, claro e escuro, grande e pequeno dependem de comparação e contexto. Entretanto, reconhecer gradações não significa que toda oposição seja formada por extremos de uma única coisa. Uma contradição lógica não se resolve simplesmente colocando seus termos numa escala. Uma afirmação e sua negação não se tornam igualmente verdadeiras, porque observamos o problema de outro ponto de vista. A polaridade pode iluminar conceitos graduais, mas não substitui a lógica, a observação, nem a análise de cada fenômeno. Para o hermetismo, espírito e matéria seriam polos de uma mesma realidade, unidos por graus de vibração. O todo e o universo, a mente infinita e a mente finita, a lei e as leis também seriam expressões extremas de um único princípio. Aqui, o capítulo aplica a polaridade à sua cosmologia metafísica. Essa unidade pode ser interpretada simbolicamente, como uma maneira de imaginar a realidade sem divisões absolutas. Contudo, não existe demonstração científica de que matéria, mente e espírito ocupem pontos mensuráveis de uma mesma escala. A coerência interna de um sistema filosófico não constitui evidência de sua realidade física. No plano físico, o exemplo mais convincente é o calor e o frio. Eles não são substâncias diferentes, mas descrições relativas da temperatura. Um corpo está mais quente ou mais frio em comparação com o outro, e não existe uma linha universal na qual o frio termina e o calor começa. A aproximação, porém, exige precisão. Temperatura não é simplesmente quantidade de vibração. Ela é uma grandeza física definida a partir do estado energético de um sistema. Seus significados variam conforme o contexto da termodinâmica e da mecânica estatística. A linguagem hermética simplifica fenômenos físicos mais complexos. O capítulo usa também Oriente e Ocidente, Norte e Sul. Ao viajar ao redor do planeta, uma direção pode conduzir novamente ao ponto de partida. A analogia recorda que algumas oposições dependem do referencial e da geometria. Ainda assim, direções geográficas não se transformam umas nas outras por uma vibração mental. Luz e escuridão formam outro exemplo. Fisicamente, a escuridão corresponde à ausência ou à baixa intensidade de luz visível. Por isso, existem gradações de luminosidade. Mas a sequência entre vermelho e violeta não representa dois polos morais ou espirituais. São regiões distintas do espectro eletromagnético visível, ruído e silêncio, duro e flexível, agudo e grave, grande e pequeno também podem ser comparados por propriedades e escalas. O contexto, entretanto, decide qual medida é relevante. Um objeto pode ser grande em comprimento e pequeno em massa, flexível sob uma força e rígido sob outra. Nem toda palavra oposta define uma única dimensão. O mesmo cuidado vale para positivo e negativo. Na eletricidade ou na matemática, esses sinais seguem definições específicas e não significam melhor ou pior. Quando o livro associa o polo positivo ao mais elevado e dominante, mistura descrição com julgamento de valor. A natureza não organiza todos os fenômenos numa hierarquia moral. A afirmação mais delicada surge quando o texto coloca o bem e o mal nos extremos de uma escala. A ética realmente reconhece situações graduais, conflitos de valores e diferentes consequências. Contudo, não há uma régua única capaz de ordenar todas as escolhas morais. E algumas diferenças envolvem princípios incompatíveis, não apenas maior ou menor intensidade. No plano mental,
o livro apresenta amor e ódio como graus de uma mesma coisa. Essa imagem pode ajudar a compreender como vínculos intensos mudam e como sentimentos ambivalentes surgem. Porém, psicologicamente, amor e ódio podem coexistir em relação à mesma pessoa. Não são necessariamente pontos exclusivos de uma única linha. O mesmo ocorre com medo e coragem. O capítulo os trata como polos intercambiáveis. Mas coragem não é simplesmente ausência de medo. Muitas vezes, ela consiste em agir de acordo com valores, apesar do medo. O medo também não é sempre negativo. Pode proteger, preparar o organismo e sinalizar riscos reais. Mesmo assim, o princípio preserva uma ideia prática. Estados mentais possuem intensidade, variam com o tempo e podem ser modificados. Não estamos condenados a permanecer exatamente onde estamos. Entre paralisia e ação, hostilidade e cuidado ou desânimo e esperança, costuma haver movimentos intermediários possíveis. O Kybalion chama essa mudança de transmutação mental. A pessoa não transformaria uma emoção em algo de natureza totalmente diferente. Deslocaria sua posição dentro da mesma classe. Assim, o medroso poderia orientar-se para a coragem, o indolente para a atividade e o hostil para disposições progressivamente mais amorosas. O livro explica esse deslocamento como elevação das vibrações e mudança de polaridade. A psicologia contemporânea não precisa dessa hipótese metafísica para explicar transformação. Aprendizagem, regulação emocional, hábitos, exposição gradual, reavaliação cognitiva, apoio social e mudanças no ambiente podem alterar pensamentos e comportamentos. Essa transformação raramente acontece apenas pela vontade. Medo, depressão, ansiedade, trauma e apatia podem envolver fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dizer a alguém que basta escolher o polo positivo pode gerar culpa e simplificar sofrimentos reais. Em alguns casos, o cuidado profissional é parte essencial da mudança. Polarizar-se não deveria significar reprimir o que se sente. Tentar eliminar à força pensamentos e emoções pode intensificá-los. Um caminho mais responsável é reconhecer o estado presente, compreender sua função e escolher uma resposta possível. Aceitação não é resignação. É partir da realidade para transformá-la com consciência. O próprio capítulo estabelece um limite. Apenas estados da mesma classe poderiam ser transmutados. Calor não se converteria em ruído, nem medo em amor. Essa distinção procura evitar que a polaridade se torne uma explicação para qualquer mudança. Ainda assim, classificar emoções humanas em pares fixos continua sendo uma simplificação. Também é necessário questionar quais estados recebem os rótulos de positivo e negativo. Atividade pode ser valiosa, mas descanso também é necessário. Confiança pode favorecer a ação, mas excesso de confiança aumenta riscos. Uma qualidade só pode ser avaliada considerando intensidade, contexto, consequência e finalidade. O capítulo estende a polaridade à influência de uma mente sobre outra. Um indivíduo treinaria o próprio estado e o comunicaria por indução mental, elevando a vibração de alguém melancólico ou assustado. Essa descrição pertence à doutrina hermética e não comprova a transmissão invisível de estados mentais. Pessoas realmente influenciam umas às outras, mas existem mecanismos conhecidos: palavras, tom de voz, expressão facial, comportamento, vínculo, expectativa e sensação de segurança. Calma, medo, entusiasmo e tensão podem se espalhar socialmente, sem que pensamentos sejam enviados como ondas capazes de agir à distância. Na prática clínica, educacional ou na liderança, ajudar alguém não é impor-lhe um polo escolhido por nós. É oferecer presença
informação e condições para que a própria pessoa recupere capacidade de decisão. Influência sem consentimento pode tornar-se manipulação. Cuidado verdadeiro preserva autonomia e dignidade. Podemos traduzir a polarização em 5 movimentos. Identificar a escala relevante. Reconhecer honestamente o ponto atual. Escolher um deslocamento possível. Realizar uma ação coerente com o polo desejado. E observar o resultado. A mudança sustentável costuma ocorrer por pequenos graus repetidos, não por uma transformação instantânea. Alguém dominado pelo medo, por exemplo, não precisa saltar diretamente para essa intrepidez. Pode começar respirando, nomeando o risco, separando possibilidade de probabilidade e executando a menor ação segura. Cada passo amplia evidências internas de capacidade. A coragem nasce menos de negar o medo do que de atravessá-lo com direção. A frase de que todas as verdades são meias-verdades pode cultivar humildade. Nossas perspectivas são limitadas, e uma visão oposta às vezes revela o que ignoramos. Mas isso não implica que todas as opiniões tenham o mesmo valor. Evidências, coerência e possibilidade de correção continuam diferenciando conhecimento de convicção. O valor mais equilibrado deste capítulo está em mostrar que muitos estados não são essências fixas e que podemos nos deslocar gradualmente em direção a respostas mais conscientes. Seu risco está em reduzir diferenças físicas, psicológicas e morais a uma única lei, tratando analogias sugestivas como se fossem mecanismos universais. No capítulo 11, O Ritmo, o Kybalion afirmará que tudo possui fluxo e refluxo, avanço e recuo, ascensão e queda. Depois de organizar a realidade entre polos, a obra observará o movimento que ocorre entre eles. A próxima pergunta será: podemos neutralizar o pêndulo das emoções sem negar os ciclos naturais da vida? O capítulo 11 apresenta o 5º princípio hermético, o ritmo. Segundo o Kybalion, tudo possui fluxo e refluxo, avanço e recuo, ascensão e queda. A realidade se moveria como um pêndulo, e a medida do movimento numa direção corresponderia ao movimento na direção oposta. O ritmo completa o princípio da polaridade. Se o capítulo anterior organizou certos fenômenos entre 2 polos, este observa o movimento que ocorreria entre eles. O pêndulo não precisaria alcançar os extremos. Poderia oscilar por diferentes graus, aproximando-se ora de um polo, ora do outro. A obra aplica essa imagem aos planos físico, mental e espiritual. Sóis, mundos, seres vivos, civilizações, ideias, emoções, matéria e até o espírito obedeceriam ao mesmo movimento. Nesse ponto, uma observação intuitiva sobre ciclos transforma-se numa afirmação metafísica de alcance universal. Para que um ritmo seja demonstrado cientificamente, é preciso definir o que oscila, medir sua duração, amplitude e regularidade e identificar o mecanismo que produz a repetição. Sem esses critérios, quase toda mudança pode ser descrita retrospectivamente como subida e descida, tornando o princípio difícil de testar. Existem ritmos reais na natureza. Dia e noite, estações, marés, batimentos cardíacos, respiração e diversos ciclos biológicos apresentam padrões mensuráveis. Cada um, porém, depende de mecanismos específicos, como rotação da Terra, gravidade, relógios biológicos, forças restauradoras ou sistemas de controle. Nem toda transformação é cíclica. Há processos irreversíveis, trajetórias que não retornam ao estado inicial, acontecimentos aleatórios e sistemas caóticos cuja evolução não forma um pêndulo regular. A presença de muitos ritmos no universo não demonstra que todo fenômeno obedeça a uma única lei do ritmo. O texto fala em ação e reação.
Mas essa expressão não deve ser confundida com a terceira lei de Newton. Na física, ação e reação são forças simultâneas entre corpos em interação. Ela não afirma que todo avanço histórico, prazer, emoção ou escolha humana produzirá depois um recuo equivalente. Na cosmologia hermética, o universo seria criado e recolhido como uma inspiração e inspiração de Brahma. A imagem de um cosmos que se expande, contrai e renasce aparece em diferentes tradições. Ela pode expressar a alternância entre manifestação e retorno, mas permanece uma construção metafísica. Estrelas realmente nascem, evoluem e chegam a estados finais, mas não seguem um único destino. Conforme sua massa, podem terminar como anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros. A ideia de que todas se tornam massas inertes à espera de um novo impulso não corresponde à astrofísica atual. Nos seres vivos, nascimento, crescimento, reprodução e morte formam um ciclo entre gerações. Isso não significa que o mesmo organismo retorne e refaça o percurso. Quando o livro afirma que as coisas morrem só para renascer, passa de um ciclo biológico observável para uma interpretação espiritual. O capítulo estende o pêndulo às filosofias, religiões, costumes, governos e nações. Sociedades realmente atravessam períodos de estabilidade e crise, expansão e retração. Entretanto, a história não repete etapas com duração ou intensidade fixas. Instituições, decisões, conflitos e contingências alteram cada trajetória. A referência a átomos e moléculas oscilando ao redor do círculo de sua natureza reflete a linguagem científica da época. Sistemas microscópicos podem apresentar oscilações e transições, mas a mecânica quântica não descreve toda a matéria como pequenos corpos executando ciclos clássicos universais. Por isso, a ciência reconhece ritmos, oscilações e periodicidades, mas não um princípio do ritmo que explique toda a realidade física, mental e espiritual. Uma semelhança de forma não garante identidade de causa. Uma maré, um humor e a queda de uma civilização podem subir e descer por razões inteiramente diferentes. O livro leva então o princípio para a sua vida mental. Emoções, estados de ânimo e motivações realmente variam. Nenhum estado permanece idêntico para sempre. Sono, hormônios, saúde, experiências, pensamentos, vínculos, ambiente e acontecimentos cotidianos participam dessas mudanças. O capítulo afirma que o entusiasmo seria invariavelmente seguido por depressão e a coragem por medo equivalente. Isso não é uma regra psicológica. Uma pessoa pode manter entusiasmo estável, mudar gradualmente ou sentir emoções simultâneas. Depressão também não deve ser usada como simples sinônimo de desânimo passageiro. Há ritmos biológicos que influenciam a mente, como o ciclo circadiano do sono e da vigília. Energia, atenção e humor podem variar ao longo do dia. Mesmo assim, esses padrões diferem entre pessoas e são modificados por hábitos, trabalho, luz, medicamentos, doenças e contexto. Não constituem um pêndulo emocional perfeito. A psicologia também descreve adaptação. Depois de certos acontecimentos, parte da intensidade emocional pode diminuir e a pessoa pode aproximar-se de seu nível habitual. Porém, esse retorno não é garantido, completo nem simétrico. Experiências duradouras podem modificar profundamente o bem-estar e a trajetória de vida. Para não ser arrastado pelas oscilações mentais, o Kybalion apresenta a lei de neutralização. O indivíduo elevaria a consciência acima do plano em que ocorre o movimento, manteria a polarização escolhida e permitiria que o pêndulo negativo passasse pelo inconsciente sem dominar sua experiência. A obra descreve dois planos de consciência. Um inferior, submetido ao pêndulo,
e outro superior, no qual o ego permaneceria firme. Essa divisão pertence ao sistema hermético. A ciência não reconhece um plano superior separado, mas distingue processos automáticos de capacidades conscientes de observação e regulação. Existe uma tradução psicológica útil dessa ideia. Perceber pensamentos e emoções sem tratá-los imediatamente como ordens ou como identidade. Práticas de atenção e metacognição podem criar distância entre o estado interno e a resposta. Posso sentir medo sem concluir que sou incapaz. Posso sentir raiva sem agir agressivamente. Neutralizar, porém, não significa tornar-se imune. Emoções continuam afetando o corpo, atenção e decisões, mesmo quando são observadas com maturidade. O objetivo responsável não é deixar o pêndulo agir escondido no inconsciente, mas reconhecer seus efeitos e escolher como responder dentro dos limites possíveis. O livro atribui à vontade um poder quase soberano sobre os estados mentais. A vontade é importante, mas não atua sozinha. A autorregulação depende de aprendizagem, descanso, saúde, ambiente, apoio social e, em alguns casos, tratamento. Falhar em controlar uma emoção não representa fraqueza moral ou inferioridade espiritual. Uma aplicação prática pode ser organizada em 5 movimentos. Perceber a mudança, nomear o estado, investigar corpo, contexto e gatilhos, adiar decisões impulsivas e escolher a menor ação coerente com os próprios valores. Assim, a oscilação deixa de comandar automaticamente o comportamento. Também é útil separar estado de identidade. Um dia de medo não define uma pessoa covarde. Uma fase de desânimo não determina seu futuro. Reconhecer a transitoriedade reduz a tendência de transformar momentos difíceis em sentenças permanentes. O estado pode mudar, ainda que exija tempo, cuidado e ajuda. Esse cuidado é especialmente importante diante de depressão, transtorno bipolar, ansiedade intensa ou risco de autoagressão. Essas condições não devem ser explicadas apenas como oscilações naturais, nem enfrentadas somente pela vontade. Avaliação e acompanhamento profissional podem ser essenciais. Na segunda metade do capítulo, surge a lei de compensação. O movimento numa direção determinaria outro movimento proporcional na direção contrária. O livro parte de exemplos físicos e amplia a ideia para prazer e sofrimento, riqueza e privação e até experiências de vidas anteriores. Num pêndulo ideal, a oscilação pode ser simétrica. Num pêndulo real, porém, o atrito dissipa energia e reduz progressivamente a amplitude, a menos que o sistema receba energia externa. O próprio símbolo central do capítulo mostra que o retorno equivalente depende de condições específicas, não de uma compensação universal. Outros exemplos também precisam de precisão. Estações não se compensam, resultam da inclinação do eixo terrestre e da órbita. Marés dependem principalmente da gravidade da Lua e do Sol. Um projétil pode retornar à mesma altura, mas resistência do ar, vento e impactos alteram velocidade e energia. As leis de conservação da física são relações matemáticas definidas para sistemas e condições determinados. Elas não significam que a vida mantenha uma contabilidade moral, emocional ou social, na qual toda alegria exige sofrimento equivalente e todo ganho seja automaticamente pago por uma perda. A obra afirma que quem sente prazeres intensos também estaria destinado a sofrimentos intensos, enquanto naturezas menos sensíveis experimentariam pouco de ambos. Temperamento e sensibilidade realmente influenciam experiências, mas prazer e sofrimento não formam uma balança fixa. Biologia, história e contexto tornam essa relação muito mais complexa. O texto procura explicar o prazer como compensação por um sofrimento anterior,
ocorrido nesta vida ou numa encarnação passada. A reencarnação pertence ao campo das crenças religiosas e das hipóteses metafísicas. Não está estabelecida cientificamente como mecanismo capaz de distribuir sofrimento e prazer entre vidas. Essa interpretação exige cuidado ético. Sofrimento não prova uma dívida anterior, nem deve ser visto como pagamento necessário por uma felicidade futura. Doença, violência, pobreza e trauma possuem causas concretas e podem atingir pessoas de forma profundamente desigual. Transformar dor em compensação pode ocultar injustiças e culpabilizar quem sofre. Há, contudo, uma verdade prática nos exemplos finais. Escolhas envolvem custos de oportunidade. Tempo, dinheiro, energia e atenção são limitados. Escolher uma direção, frequentemente, significa renunciar a outra. Isso é diferente de afirmar que uma lei cósmica equilibra todas as vidas ou torna ricos e pobres igualmente compensados. O exemplo do milionário sem apetite e do trabalhador pobre satisfeito revela valores e estereótipos da época. Riqueza não implica doença ou infelicidade, e pobreza não garante saúde ou contentamento. Recursos materiais não resolvem toda a vida, mas influenciam segurança, acesso a cuidados e oportunidades de maneira concreta. A aplicação mais equilibrada do ritmo é aprender a reconhecer ciclos sem se tornar fatalista. Nos períodos de energia, podemos construir hábitos e reservas. Nos períodos difíceis, proteger o essencial, reduzir decisões impulsivas e buscar apoio. Conhecer um padrão aumenta a preparação, mas não obriga o futuro a repeti-lo. O valor deste capítulo está em lembrar que estados, fases e sistemas mudam e que não precisamos nos identificar completamente com cada oscilação. Seu limite aparece quando ciclos reais são reunidos numa lei universal e usados para explicar consciência, sofrimento, reencarnação e desigualdade sem evidências suficientes. No capítulo 12, a causalidade, o Kybalion apresentará o princípio de causa e efeito e afirmará que nada acontece por acaso. Depois de interpretar a realidade como um pêndulo, a obra perguntará o que move cada acontecimento e se podemos deixar de ser apenas efeitos para participar conscientemente das causas. Chegamos ao final da terceira parte de nossa leitura comentada de O Kybalion. Ao longo desses capítulos, encontramos uma realidade descrita por vibrações, polaridades e ritmos. Vimos como essas imagens podem iluminar aspectos da experiência humana, mas também por que devemos distinguir uma metáfora filosófica útil de uma lei científica demonstrada. Talvez a principal lição desta parte seja reconhecer que a vida está em permanente transformação. Nossos estados não são identidades definitivas. Os opostos nem sempre estão completamente separados, e os ciclos não precisam determinar nossas escolhas. Podemos observar o movimento da existência sem sermos conduzidos inconscientemente por cada oscilação. Na parte 4, iniciaremos pelo capítulo 12, a causalidade. O Kybalion afirmará que toda causa produz um efeito e que o acaso seria apenas o nome dado às causas que desconhecemos. Investigaremos os limites dessa afirmação e sua relação com probabilidade, determinismo, responsabilidade e livre-arbítrio. Depois, examinaremos os capítulos sobre o gênero e o gênero mental, distinguindo sexo biológico, gênero humano e polaridades simbólicas. Por fim, chegaremos aos axiomas herméticos, nos quais a obra reunirá seus ensinamentos e mostrará como seus princípios poderiam ser aplicados à transformação da mente e da vida. A pergunta que nos conduzirá à próxima parte será uma das mais profundas de toda a filosofia. Somos apenas efeitos de causas que começaram antes de nós, ou podemos compreender essas influências e participar conscientemente da criação de novos caminhos?
Continuaremos essa investigação na parte 4 de nossa leitura comentada de O Caibalion.